Tranquilo, aí o pessoal vai chegando, né? Joani, Ô, Carlos, vamos fazer uma abertura oficial aí, Fred? bora. Então fique à vontade. Contigo a bola. Nós vamos pedir o pessoal para desligar os microfones para a gente iniciar. Bom, boa noite a todos, né? Essa reunião do nosso movimento, já celebrando o avanço do nosso projeto em termos de fomento para a Secult, com apoio da deputada Lohana. E hoje a gente vai alinhar, fortalecer a nossa rede, alinhar os processos de execução do projeto, prestação de contas. Eu sou o Fred, sou o diretor financeiro. Nós estamos aqui da diretoria o Michel, que é nosso diretor administrativo, o Joanir. Tem mais alguém, Michel, da diretoria? Não, hoje estamos só nós aqui. Então, a gente dá início à nossa reunião de hoje. Beleza, pessoal. Boa noite. Então, eu sou o Michel, sou diretor administrativo do movimento, sou daqui de Boa Esperança, sul de Minas, faço parte da Corporação Musical Líder Esperancense, sou trombonista, desde os 13 anos, eu estou com 47, então, uns 30 anos aí de banda, né? Muita gente tem muito mais aí. E vamos dividindo, vamos somando, o movimento está aí para somar. Hoje é uma reunião importante para a gente falar sobre essa ação, né? Essa emenda impositiva que a gente recebeu do mandato da deputada Lohana França, que é lá de Divinópolis, para a gente distribuir para as bandas, né? Eu acho que é um grande movimento. Vou pedir para todo mundo aí que tiver com o microfone ligado desativar, né? Deixar o microfone desativado. E é um grande movimento para as nossas bandas, a gente receber uma verba dessa, e o movimento Salvem as Bandas funcionar como mecanismo de transmissão desses valores para os maestros. E tomara que a gente tenha mais iniciativas assim, eu acho que é uma iniciativa talvez pioneira, pelo menos para as bandas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mestre Paulo. Mestre Paulo também da diretoria do movimento Salvem as Bandas. Então, é um movimento importante para nós, é um movimento que é importante para as bandas, né? E a gente espera que esse movimento seja copiado pelos outros parlamentares, pela gestão, pelos gestores públicos, para que ano que vem a gente tenha mais dinheiro para passar para mais bandas, tá? Hoje a pauta da reunião aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre banda, vai falar um pouquinho sobre as novidades que estão acontecendo aí, sobre a cultura, né, principalmente em relação à PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, para a gente poder estar conectado, estar todo mundo antenado no que está acontecendo e já tomar a iniciativa de fazer, de executar as ações que precisam ser executadas para a sua banda estar apta a receber dinheiro, tá certo? E vamos falar principalmente sobre a prestação de contas do edital para os maestros e maestrinas que vocês foram classificados aí, tá certo? Então, vou começar falando sobre a banda como território de vida, né? O papel do maestro como guardião da ancestralidade e do saber tradicional. Conhecimento passado de mestre para mestre, de mestre para aprendiz, de geração em geração. Esse processo de prestação de contas que a gente está fazendo, ele, além de ser uma prestação de contas obrigatória para o edital, ele é também um caminho que a gente está asfaltando, vamos dizer assim, né, para os próximos maestros que estão vindo. Porque a hora que eles enxergarem os números, né, quantos alunos a gente tem nas listas
quantos alunos quantos músicos a gente tem nos ensaios, quantos músicos a gente tem nas apresentações. A gente começar a dar número, isso vai começar a gerar indicador de evolução das bandas, que é uma coisa que as bandas não têm, né? Que é indicador gerencial. Será que, ao aumentar o número de aluno, consequentemente, eu estou fazendo com que a banda tenha mais músicos? Quanto tempo eu estou demorando para poder fazer isso? Né? Será que mais músicos na apresentação está gerando mais qualidade? Menos músicos no ensaio é mais fácil de conduzir? Então, tem uma série de perguntas e respostas que esse processo de prestação de contas pode ajudar a gente a responder e a melhorar nas nossas bandas. Então, essa prestação de contas, ela não é só uma prestação de contas obrigatória do edital do Movimento Salvem as Bandas. Ela é também um mecanismo para a gente criar indicadores, para a gente criar números, para a gente melhorar as nossas bandas. Então, o edital também é importante nisso. Vamos adiante. O Sistema Nacional de Cultura é o SUS da cultura. Tem uma coisa bacana que aconteceu aí com a PNCV, que é a Política Nacional da Cultura Viva, que hoje é a base, é o ecossistema de todos os pontos e pontões de cultura, que foi criada pela Lei 12.303 de 2014, Lei da Cultura Viva, que é transformar, a gente tem um mecanismo de cultura, assim como o SUS, assim como o SUS está para a saúde, a gente tem um mecanismo, a gente tem um sistema de cultura no nosso país. E quem trabalha com cultura, quem trabalha com a banda, quem está fazendo curso aqui, acolá, eu tenho certeza que está ouvindo falar disso aí, ó, Sistema Nacional de Cultura. Um fala, o outro fala ali, Sistema Nacional de Cultura. E a política de cultura, a principal importância dela para as bandas é ser um estatuto legal que garante que os grupos culturais comunitários, como as bandas, têm o direito de receber recursos públicos diretamente, sem necessidade de editais complexos, de projetos, mas sim pelo reconhecimento do seu trabalho histórico, que é a premiação. Quem institucionalizou a premiação no processo dos editais de cultura no país é a Lei da Cultura Viva. E a partir dela, depois de muito tempo, ela é de 2014, pensa só, depois de muito tempo a gente está começando a ver editais de premiação, né? O Estado está com editais de premiação. Esse edital aqui do Movimento Salvem as Bandas é um edital de premiação. Só que aqui a gente quis colocar alguns mecanismos para poder não ser só um mecanismo de premiação. A gente precisa também de números, a gente precisa evoluir as nossas bandas. Então, como é que a gente podia criar um mecanismo para poder, além de transmitir o dinheiro, de fazer o dinheiro chegar na banda, criar números para a gente poder ajudar as nossas bandas a evoluir? E o edital foi pensado dessa forma, certo? Então, o mecanismo hoje da cultura viva ele é importante para isso. E qual que é o primeiro passo para que todas as bandas recebam dinheiro sem ter que passar por edital complicado, sem ter que fazer projeto elaborado? É ser ponto de cultura. Então, hoje à tarde eu postei lá no grupo do Movimento Salvem as Bandas o link da plataforma Cultura Viva. Então, você vai acessar esse link lá da Cultura Viva e você vai cadastrar a sua banda como ponto de cultura. E aí tem uma coisa bem interessante lá, porque você não precisa ter CNPJ para fazer isso. Se a sua banda tiver CNPJ, você cadastra ela como uma entidade que tem CNPJ lá no Cultura Viva. Se a sua banda não tem CNPJ, você pode cadastrar ela como ponto de cultura através do seu conhecimento como maestro, através do seu CPF. Então, as bandas que são
da prefeitura, né, as bandas que têm vínculo direto com a prefeitura e não têm CNPJ próprio, o próprio maestro pode assumir essa frente, né, ou a diretoria da banda pode assumir essa frente, cadastrando a banda como um ponto de cultura. O que a gente está vendo acontecer? Que cada vez mais vão sair mais editais para que isso aconteça, para facilitar. Por quê? Porque isso também é menos trabalho para quem está na gestão pública. É menos trabalho para a Secretaria de Cultura do Estado, é menos trabalho para a Secretaria de Cultura de Governo. Então, assim, é menos trabalho para a Secretaria de Cultura do município. Então, essa questão do ponto de cultura é uma questão que todos nós temos que já nos antenar e já correr atrás para fazer valer. Tá? Nós precisamos fazer valer essa questão do ponto de cultura, aí, para transformar suas bandas em ponto de cultura, para que a gente esteja apto a receber esse dinheiro sem essa complicação dos editais e dos projetos todos que a gente tem que elaborar quando sai um edital aí do governo federal, do estado, etc, etc. Tá certo? Então, isso é o que... Deixa eu aceitar mais um aqui. Michel, Leonardo, você quer falar, isso. Leonardo? Quer falar, Fred? Pode falar. Pessoal, boa noite. Pode Desculpa, falar, Léo, pode falar, Léo, por favor. eu queria só, não sei se talvez eu estou me antecipando, mas eu queria que se alguém aqui já tem o domínio dessa informação, eu acredito que alguns aqui já sejam pontos de cultura já cadastrados, que falasse um pouco o que seria ser um ponto de cultura. Eu falo porque assim, eu perdi um edital dentro de Santa Luzia mesmo, que era específico de ponto de cultura, e eu entendi que a gente não poderia participar desse edital, porque eu achava que ponto de cultura tinha que ser uma coisa tipo que mesclasse vários tipos de artes. Eu realmente me perdi nisso. Depois o pessoal da prefeitura falou comigo assim, pô, você não participou do edital lá, voltou dinheiro. Eu falei, caramba. Se vocês puderem dar uma pincelada no que seria ser um ponto de cultura, eu agradeço. Na verdade, Léo, e todos os, né, os participantes, o ponto de cultura, na verdade, ele tem que fazer esse link entre as culturas diferentes, divergentes ali do espaço. Mas a banda já faz isso, né? Porque a banda ela está ali presente num evento cívico, num evento religioso, ela está ali presente numa escola, ela está presente em vários momentos, assim, em espaços e formações diferentes ali, espaços e momentos diferentes, e isso já caracteriza a banda como agente de cultura viva. A Política Nacional Cultura Viva, ela é para valorizar a cultura tradicional, a cultura raiz do Brasil, que não era alcançada pelos editais de cultura, pela Lei Rouanet, pelas leis de incentivo, pela Lei Estadual de Incentivo, e assim, as bandas, a gente ainda tinha alguns editais, mas coisa raríssima acontecer. Então, a política Cultura Viva, ela surgiu da necessidade de se alcançar aquele fazedor de cultura, aquela pessoa que está na área da cultura, mas que ele ficava marginalizado por não ser contemplado nos grandes editais, nos grandes fomentos aí do Estado, do governo federal, dos municípios. Então, muito recurso da cultura, ele se perdia em manifestações muito específicas da cultura, grandes shows, grandes eventos, e as manifestações tradicionais, aquelas registradas, patrimônio mesmo imaterial, elas iam se perdendo aí por falta de apoio. Então, surgiu a Política Nacional Cultura Viva, para incentivar esse recurso a chegar de maneira mais facilitada, mas até cheguei a comentar esses dias com o Walter, facilitada e não é, né? A gente tem que estar direitinho, com as coisas todas organizadas, os documentos todos organizados. E a gente, querendo ou não, a gente tem que participar também de editais, a gente tem que se organizar, mas ela traz aqui de uma forma menos burocrática e mais nas mãos do agente de cultura, do fazedor de cultura, do ponto de cultura. O
principal da Política Nacional de Cultura Viva é a interlocução entre agentes diferentes de cultura. O Mapa da Cultura, que é o site onde você vê quais são os pontos de cultura cadastrados na sua região, na sua cidade. O Mapa da Cultura, ele é bem claro, você vê diferentes agentes de áreas diferentes da cultura, de trabalhos diferentes, mas todos conectados por ser ponto de cultura. Então, a ideia da cultura viva é essa ligação. No caso das bandas, a gente já faz isso naturalmente, a gente já vê, os maestros já se conhecem, já trocam partituras, já trocam experiências, já se comunicam, com outros grupos também. A gente vê maestros que têm ali orquestra trabalhando junto, que tem grupos de viola, grupos de sanfona, tem outros grupos, musicalização infantil. A gente tem não só a música também, tem muitos dos maestros assim, tem na própria cidade outros grupos de teatro, grupos de cinema, de audiovisual. E isso, a ideia da política Cultura Viva é interligar todos esses agentes de cultura nessa possibilidade de receber o recurso de maneira mais facilitada, assim, menos burocrática, né? Quando a gente fala mais facilitada, é meio complicado. É menos burocrática, porque fácil a gente sabe que não é, né? A gente sabe que fácil não é, mesmo recebendo recurso, a nossa luta diária, ela não é fácil, mas de maneira menos burocrática, com menos exigências, com uma prestação de contas simplificada, com uma execução simplificada, comprovação simplificada. Então, isso facilitou muito. Beleza. Fred, se você me permite acrescentar aqui, Sim, claro. existe uma discussão grande, que o que aconteceu? O Ministério da Cultura, ele percebeu que o caminho pelo qual ele estava indo, que é o caminho de burocratização, institucionalização do processo, né? Ter CNPJ, ter CPF, isso tudo estava desfigurando desfigurando a questão de fazer o dinheiro chegar onde que precisa, onde que realmente a cultura acontece. Então, tem duas palavras aí que são importantes nesse processo, que são ancestralidade e saber tradicional. Normalmente, ancestralidade e saber tradicional, eles estão desconectados com esse processo de CPF, de CNPJ, de CND, de não sei o quê, disso tudo, entendeu? Então, quem faz a cultura há muito tempo, nos terreiros, nas folias de reis, eles estão desconectados desse processo. Então, eles pensaram, como é que a gente vai fazer para poder conectar isso? Porque também sem documento qualquer não tem jeito. Então foi daí que saiu a questão do ponto de cultura. Então qualquer um que faz cultura, ou qualquer lugar que aconteça cultura, é um ponto de cultura. Então, se eu faço cultura sozinho, através do meu conhecimento, através da minha música, através do meu fuxico, através do meu tecer tapete, eu sou um ponto de cultura. Então, é isso, é a definição de ponto de cultura. Seja eu sozinho, ou seja eu um coletivo, qualquer um que faz cultura, ou qualquer lugar onde aconteça cultura, é um ponto de cultura. Tá certo? Vamos adiante aí. Então, falamos sobre isso, falamos sobre metodologia. Tá, qual que é a situação hoje? Agora a gente já vai passar, de fato, a falar um pouco do nosso edital. Eu acho que era importante a gente ter essa introdução inicial sobre essa questão de cultura, de ponto de cultura, porque a gente vai ouvir cada vez mais falar sobre isso, e as nossas bandas elas precisam estar preparadas para essa melhoria no processo, que é uma melhoria, né? Imagina a gente ter uma estrutura daqui a pouco de um sistema nacional de cultura que tem cargo, organização, igual tem o SUS, né? Tem pessoas responsáveis por distribuir dinheiro, responsáveis por fazer isso, aquilo, direcionado para a cultura. A gente tem o ministério, mas não tem uma estrutura igual o SUS tem. Bem,
Então, é isso que eu acho que era importante a gente falar sobre essa mudança que essa cultura vive e os pontos de cultura estão trazendo. Falando sobre o nosso edital, a que pé que nós estamos do nosso edital? Então, assim, o edital Salvem as Bandas, ele surgiu através da luta, né, que nós fizemos todo mundo junto aqui, a partir de 2019, indo na Assembleia, fazendo participando das comissões, das audiências públicas, né, participando das audiências públicas. E aí essa audiência pública trouxe o olhar para as bandas e editais de cultura que estavam saindo, que não estavam falando nada sobre a banda, começou a aparecer edital sobre banda, né? E aí começou esse processo. E aí, uma das deputadas que estava na Comissão de Cultura no último ano que a gente foi, que foi 2024, na comissão para participar da audiência pública, que era a deputada Lohana, lá de Divinópolis, ela se sensibilizou com a conversa que nós fomos. Olha a importância da gente estar unido, olha a importância da gente fazer ação, porque se a gente não tivesse unido, não tinha acontecido nada disso, né? Ela se sensibilizou e falou, não, vamos fazer uma emenda aqui, passar para as bandas através do movimento. Isso tudo aconteceu assim, a gente montou o projeto e saiu o edital. Então, a que pé que está o edital hoje? Nós fizemos o edital para 80 maestros receberem recurso, repasse financeiro mensal e 20 maestros receberem kits de instrumentos. Os dois com valores parecidos, né? Só não deu para fazer o valor igual por causa de divisão ali, que tinha que pagar outras coisas, então sobrou um dinheiro, a gente dividiu do jeito que... Mas os valores estão parecidos, 9.995 para kit de instrumento, 9.356 para quem vai receber os 6 meses de repasse mensal. E aí, hoje, todos os kits de instrumentos já estão definidos, a gente mandou mensagem para todos os maestros que foram contemplados com kits de instrumentos, a gente disponibilizou um catálogo que o nosso fornecedor, eu acredito que o nosso fornecedor não está aqui hoje, né? Não, ele está aí, viu, Michel? Tá. Febre está aqui? Tá, Cadê tá você, Febre? Cadê você, Caleb? Está aqui, Caleb? Boa noite, gente. Tudo bem? Aí, o Caleb está aí, lá da Freiber, que é o nosso fornecedor de instrumentos, que foi escolhido através de um processo orçamentário que a gente fez antes do projeto, né? É o que o governo do estado pede que a gente faça com as emendas parlamentares. E hoje já estão definidos, a Freiber mandou vários catálogos que a gente disponibilizou no Drive para que os maestros pudessem escolher tanto instrumentos de sopro quanto acessórios. Não foi isso, Caleb? Sim, foi isso mesmo, Michel. Fala para mim, Caleb, da Freire um pouquinho. A Freire está situada em qual cidade? Qual que é a história? Quanto tempo que a Freire tem de existência aí? Já atende alguma banda? Te mandei umas 4 perguntas de uma vez. Você não queria, não, mas eu vou falar. E esse fone rosa aí? Eu não queria que falasse, não. Pode falar, Caleb. Boa noite, gente. Tudo bem? É Caleb. Bom, a empresa musical Freiber, ela veio dando início ao meu pai, o Francisco. Algumas pessoas aqui conhecem, né? Algumas pessoas chamam ele de Freiber, Francisco, Chico. E, bom, deu início a ele. E aí, com o tempo, a empresa já tem 22 anos, então foi fundada em 2004, se não estou enganado, se estiver errado os cálculos. E, bom, com o tempo, ela foi criando um vínculo com os maestros. Primeiro começou na igreja, né? E meu pai com a flauta, ele é flautista. Ele começou assim, e com o tempo, com mais ou menos 5 anos na igreja, fazendo os reparos, ele teve a oportunidade de pegar uma primeira banda, a qual eu não sei realmente falar. Mas aí a gente teve que fazer algumas mudanças na empresa, porque meu pai ele sempre teve o desejo de crescer em questão de qualidade e também em questão de projeto, né, ali dentro. Por exemplo, trazer mais projetos para dentro. Inclusive, eu até falei com o Michel, a gente tem um projeto, talvez vocês depois pesquisarem, que são clientes nossos, em média de 5 anos, mais ou menos,
ou mais, que é o Música na Rede, que é o Estado do Espírito Santo inteiro que faz essa reforma com nós. Então, assim, a empresa hoje em dia tomou um rumo muito grande em quesito de quantidade de material para reforma. Agora, para venda, a gente vende também bastante, e foi, assim, para mim, foi muito foi surpreendido eu, a quesito da, da oportunidade que vocês da direção nos deram, como representante, né, de fazer a questão da divisão do material. Hoje eu até mandei uma parte do material que chegou da Torelli com o Michel, uma foto, mas basicamente nós somos de Mulher, nossa empresa de Mulher, Minas Gerais, né, Rua Tiradentes, bairro Barra, qualquer momento que um de vocês quiserem conhecer, a empresa estará aberta a vocês, tá? E, bom, eu acho que é isso. Eu acho que seria isso mesmo, Michel. É, isso aí. Então é o seguinte, pessoal, aqui perto que nós estamos, os instrumentos estão chegando na Freiber, a gente vai fazer a entrega desses instrumentos, tá? A Freiber já se prontificou desde lá do início, lá do projeto, a gente já tinha combinado isso, né? Que a empresa está responsável por fazer essa entrega dos instrumentos. Então, assim, na pior das hipóteses, essa entrega ela vai acontecer pelos correios, tá? Pior das hipóteses, a entrega ela vai acontecer pelos correios. Contudo, se a gente tiver a oportunidade de fazer alguma ação, de entregar junto, de ir na cidade, isso vai acontecer também. Tá? Mas, a princípio não. O que pode acabar acontecendo é acontecer pelos correios para ficar mais fácil, mais rápido, e todo mundo está com os instrumentos o mais rápido possível. Será que até dia 31 nós estamos com esses instrumentos nas bandas aí, Caleb? Fala para mim. Michel, eu acredito que sim, porque... Eu acredito que sim, Michel, porque, veja só, a gente já fez um andamento de pelo menos 4 empresas já. A gente já fez o pagamento de 4 empresas. Então, assim, Torelli chegou hoje. Torelli chegou hoje. Bem provavelmente, semana que vem já deve estar chegando pelo menos as outras 3. Aqui eu acho que vai mais demorar um pouco é a Bertone, por estratégia de país, né? Então, acredito que vai demorar um pouquinho mais. Porém, não vai ser tanto assim de diferença, não. Acredito que dá para chegar assim. Beleza, então, Aí é tomara mais que... uma vitória, hein? não é? Chegar isso, você tá doido? Chegar agora? Aí, ó, que Não beleza. Imagina aí, infelizmente não vai chegar para a Semana Santa, mas daqui a Não, não a chega para outra... Semana Santa, mas chega para as festas de junho aí, chega para Maio, as Dia festas das Mães, tem juninas. muita coisa. Isso. Tem muita coisa importante. Beleza, Caleb, então muito obrigado, né? Obrigado por você estar servindo a gente. Vamos esperar que todo mundo chegue aí, todo mundo vai testar os instrumentos. Tomara que dê tudo certo para que a gente faça uma parceria. A Freiber já se disponibilizou também para quando precisar de algum problema nos instrumentos, para devolver, para poder buscar esses instrumentos, tá? Fazer a manutenção, a gente vai falar sobre isso depois. Hoje aqui não é a hora, mas é uma empresa que se mostrou dentro do processo de avaliação das empresas que a gente conseguiu, uma empresa capaz de nos atender no tamanho do no escopo do nosso projeto e com vontade de fazer além, né? Não só entregar instrumento, mas saber a importância que esses instrumentos têm para as nossas bandas e que as nossas bandas têm para a nossa sociedade. Então, foi isso que eu vi da Freiber aí até agora. Vamos ver os instrumentos chegando, vamos botar esses instrumentos para funcionar, depois a gente volta a falar mais. Tá bom, Caleb? Perfeito, Michel. Então, obrigado. É isso aí, vamos adiante, vamos seguir aqui com a conversa. Bem, agora vamos falar um pouco sobre os repasses. Falei sobre os instrumentos, vou falar sobre os repasses. Os repasses, está faltando um maestro que não conseguiu entregar a nota fiscal dele, dos 80 maestros. Então, dos 20 que vão receber os kits, está tudo certo. Tudo certo. Só faltando chegar os kits lá para poder entregar. Dos 80 que vão receber o repasse, está faltando um maestro que não conseguiu emitir nota fiscal.
E hoje era o prazo limite para o maestro fazer essa entrega, né? Então, infelizmente, o que a gente vai ter que fazer? Chamar a inscrição suplente. É isso que vai acontecer. Agora vamos chamar a próxima inscrição suplente. A gente já tinha feito isso 3 vezes. A gente está no número 103 do suplente. Nós vamos passar para o número 104. Quem está ligado aí sabe lá onde está o link do resultado final do edital do Movimento Salvem as Bandas. É só clicar lá no link e vai ver quem é o classificado número 104. Esse é o que vai ser chamado agora para poder entrar no lugar. Michel, falar, só trazer uma informação, acho que é importante a gente trazer transparência, né? O processo de escolha dos maestros levou em consideração principalmente os critérios do edital. A gente considerou as bandas que tinham a maior necessidade para ser contempladas primeiro. Foi uma comissão que avaliou todos os documentos enviados. Então, foi um processo muito, muito transparente. E a diretoria do Salve as Bandas acompanhou todo o processo, desde a inscrição, tudo. E a gente teve um atraso na questão dos pagamentos por questões bancárias. Como é o primeiro pagamento, a gente tem um limite do banco de valor que a gente pode fazer de pagamento diário. Eu acredito que para os próximos pagamentos a gente vai conseguir realizar com mais agilidade. Então, por isso que a gente conseguiu hoje, né, Michel, a gente conseguiu finalizar aí os pagamentos, demorou bastante, mas por causa desse processo de banco mesmo. O banco tem um limite ali de valores que a gente pode fazer de operação, né, de via transferência e Pix diário. Então, para as contas cadastradas, as contas que a gente já realizou a operação, né, de transferência de Pix, a gente consegue fazer, eu acho que maior valor por dia. Então, eu acredito que nos próximos meses os maestros vão receber com mais próximos, né? Os dias mais próximos ali, assim que emitirem a nota fiscal, a gente já agiliza a questão dos pagamentos. E é importante a gente pensar que o movimento, ele tem, a diretoria tem a preocupação, o movimento, ele tem feito de forma mais transparente possível todo o processo, para que esse modelo de edital, ele realmente seja um modelo, para que a gente possa, no futuro, ter mais recursos chegando e mais recursos sendo repassados às bandas através do movimento, e não só do movimento. Isso pode ser um projeto modelo para outras instituições, prefeituras. A gente vê, tem cidades, por exemplo, que tem mais de uma banda, 3, 4, 5 bandas, então, às vezes, a prefeitura pode realizar um movimento parecido com esse edital nosso, e ele pode ser um edital modelo. Foi muito bem construído, a gente tem uma consultoria, uma assessoria muito boa trabalhando com a gente, e é importante a gente frisar isso. O processo ele está acontecendo de maneira mais transparente e na maior lisura possível para chegar a esse recurso nas bandas que mais precisam, né? As bandas que mais precisam vão receber esse recurso. E a gente tem visto já nas redes sociais, lá no nosso grupo, o resultado chegando, né? O movimento já está acontecendo, né, Michel? Isso aí. Então, dentre os maestros que vão receber repasse mensal, nós temos 7 bandas paralisadas, que estão com situação paralisada, que é uma novidade do edital do Movimento Salve as Bandas, né? Porque nenhum outro edital antes fez isso, passar dinheiro para maestro que está com banda paralisada para poder reativar a banda. Então, nós temos 7 bandas lá, que é uma inovação aí também desse edital do Movimento Salve as Bandas. Olha só, quais são as bandas? A gente tem a banda lá de Pedra do Indaiá, que a princípio está lá com o maestro Haroldo. A banda de Três Corações, que é o maestro Ed Wilson. A banda de Serrania, que está com o maestro Genuí. A banda de Inimutaba, que está com o maestro José
Jacinto, a banda de São Sebastião do Paraíso, com o maestro Luciano Altran, a banda de Camacho, com o maestro Márcio Pereira, e a banda de Contagem, com o maestro Tiago Teotônio. Então, nós temos todas essas bandas aí, são 7 bandas com atividades paralisadas, que para poder entrar no edital, eles tiveram que criar um plano de ação para poder botar a banda de volta funcionando. E agora, essa prestação de contas dessas bandas que estão paralisadas vão ser aferidas através desse plano de ação que eles mesmos prepararam, dizendo como é que eles iam fazer para a banda deles voltar a funcionar. Tá certo? Então, esse é o processo com as bandas paralisadas. Então, das 80 bandas dos maestros que estão recebendo repasse, 7 são bandas paralisadas. Então, esse é um momento para falar. Isso é importante porque um dos objetivos do nosso movimento era justamente tentar evitar isso. Tentar evitar que as bandas paralisassem e tentar resgatar as bandas que foram paralisadas. E se a gente tem um resultado dessas 7 primeiras bandas que vão recuperar as forças, que vão ser salvas, né, literalmente, a gente consegue apresentar essa indicação para prefeitos, para deputados, para, né, não só para iniciativa privada. Então, a gente consegue mostrar que o investimento ele vai dar um retorno. A gente vai ter a instituição novamente funcionando, recebendo alunos, formando músicos, participando dos eventos. Então, isso é muito importante para a gente como movimento. Isso aí. Então, agora, era importante fazer essa prestação de contas para poder justificar o nome também, né? Movimento Salvem as Bandas. Agora, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder falar sobre o formulário. Sobre o formulário. O pessoal tá fazendo as publicações aí nas suas redes sociais, tá colocando as logos, tá bonito lá, tá marcando o movimento Salvem as Bandas, mas é importante dizer que, além de fazer, não adianta fazer só essa publicação. A publicação nas suas redes sociais, com a logo do movimento, com a logo da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, é questão obrigatória no edital. Só que também é questão obrigatória no edital ir lá no formulário e fazer a prestação de contas, preencher o formulário com foto, com vídeo, com lista de presença das aulas, dos ensaios e das apresentações. Michel, eu estou fazendo uma pintura na sede da banda com o dinheiro que está chegando do movimento. E aí, eu posso prestar contas disso? Pode, claro, deve. Toda a informação que a gente conseguir colocar lá de recurso, né, de onde que está vindo esse dinheiro, de onde está sendo usado esse dinheiro, é interessante, porque isso vai gerar justificativa para que a gente possa, amanhã ou depois, dizer para a gestão pública, olha, está vendo o dinheiro que você mandou lá para o Movimento Salvem as Bandas? A gente gastou com isso, gastou com isso, gastou com isso, e faltou foi dinheiro, porque se tivesse mais, a gente tinha comprado mais coisa, tinha feito mais coisa, tinha atendido mais maestro. Mas só quem vai dar essa oportunidade para a gente poder dizer isso é a nossa prestação de contas. Então, eu vou pedir para todos, vou pedir para vocês muita atenção, muito carinho com essa prestação de contas, porque quando a gente conseguir mostrar o número de pessoas que a gente consegue atender através das listas de presenças de aulas, ensaios, apresentações, quando a gente coloca um dinheiro numa banda, quando a gente conseguir mostrar o número de pessoas que a gente consegue atender nas apresentações que essa banda faz, né? Mostrar, né? Rodar, pegar o celular e rodar. Quanta gente que tem aqui na praça, quanta gente que tem aqui na procissão, quanta gente que tem aqui nesse lugar que nós estamos apresentando. Isso é número, porque isso vai justificar a gente ter mais recursos,
Né? A gente vai ter mais recursos, é número. E quanto a número, quanto a fatos, não há argumento. Você quer falar, Fred? Sim, Michel, a prestação de contas do edital, eu dei uma analisada dela assim, bem detalhada e tudo. Ela é uma prestação de contas simplificada. Ela não é uma prestação de contas difícil de ser preenchida. Ela é uma prestação de contas bem tranquilo mesmo. Não tem segredo nenhum. O importante é fazer registro de tudo, quer dizer, foto, vídeo, de tudo, para você ter isso, enviar esse registro para a gente, porque nós precisamos ter isso também para prestar contas à Secretaria de Estado. E os registros em rede social, a publicação, a publicidade disso. Não só a rede social, você tem um quadro de aviso lá da sua banda, coloca lá, a banda está recebendo valor tal, do movimento Salve as Bandas, beleza. Dá publicidade, de fato, ao recurso, o que, é que vocês estão recebendo e como que esse recurso está sendo utilizado. E o mais importante é registrar e enviar essa documentação, enviar esse formulário, porque o não envio do formulário de prestação de contas, ele vai interferir no próximo repasse. Então, se a gente não conseguir, não perceber que de fato houve a atividade, que de fato você conseguiu realizar a quantidade de ensaios, apresentações, alunos, aulas, que foi apresentado para a gente no seu projeto e tudo, você pode correr o risco de não receber o próximo repasse. E vai estar justificado, porque no edital, esse era critério. É um critério do edital para que seja realizado o repasse e que seja apresentada a prestação de contas do referente ao mês anterior. Então, o pessoal que está já fazendo as atividades, já estão com os ensaios acontecendo, tem o pessoal postando e tudo, façam o preenchimento do formulário, porque ele é simples, ele não tem dificuldade. Eu, o Michel, e eu tenho certeza que mais alguém da diretoria, os meninos da diretoria, todos os maestros que estão participando também, nós estamos à disposição para auxiliar nesse formulário. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode procurar a gente, pode procurar o Michel, pode me procurar, que nós estamos à disposição para auxiliar, mas ele realmente não tem dificuldade. Não tem dificuldade nenhuma mesmo, é bastante simples e é uma prestação de contas já nos moldes das prestações de contas da Política Cultura Viva, já nos moldes da prestação de contas, das prestações de contas já depois do marco da cultura, e isso, assim, foi feita para facilitar o processo e a gente conseguir comprovar todas as ações, com tudo direitinho, sem a necessidade de, de comprovação financeira, sem a necessidade de... uma prestação de contas bem simplificada, bem tranquilo de fazer. Isso aí. É importante dizer o seguinte, a gente não quer penalizar ninguém. A gente precisa de número para justificar esse valor que a gente recebeu. Então, essa questão aí de não receber o próximo repasse não é uma forma, a gente não quer penalizar ninguém, a gente só quer que todo mundo faça a prestação de contas aí para a gente ter número, para a gente poder justificar, ó, esse 1 milhão aqui que recebemos foi para fazer isso aqui, ó. E quando a gente fizer isso, não tem como ninguém dizer nada, né? Não tem como ninguém brigar por conta disso. Certo? Oi. Luciano. Oi, Maestro. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu gostaria... Boa noite a todos aí. Boa noite. Então, eu estou ouvindo aqui tudo, processando, né? Toda a fala, toda a explanação de vocês. Mas assim, veja bem, como você disse, eu sou uma das bandas que realmente ficou parada aí bastante anos, né? Em funções políticas, enfim. O caso é que parou e, enfim.
E amanhã, sábado, a gente vai fazer o nosso primeiro encontro, depois de 5, 6 anos parado, tá? Eu sei que no edital tem a prestação de conta de todos, eu li tudo, fizemos junto com a nossa colega aqui da prefeitura, que me auxiliou a fazer esse edital. Com relação a alunos, enfim, a gente só tem parte da banda viva, porque muitos já morreram, é bem por aí, a nossa situação é nesse pé. Só para frisar aqui que a nossa cidade foi uma cidade tradicional de banda de mais de 100 anos, e o arquivo antigo da banda tem partitura de 1890, partitura escrita à mão, aquelas partituras de tinta, né? Obviamente, né? Porque tecnologia não existia na época. Enfim, mas a gente vai iniciar o nosso primeiro ensaio amanhã. Então, amanhã que eu vou ver a realidade da situação. E aí, já estou me organizando, falei com todo o pessoal da banda que nós vamos tocar, assim que eu organizar um pré-repertório, um repertório simples, vamos começar de forma bem simples, gente. Não tem jeito de começar com dobrado, com coisas mais complexas, fantasias, não, em hipótese alguma. Vai ser simplesmente um repertório simples e popular, para poder gravar vídeos, inclusive o ensaio amanhã nós vamos gravar, para inclusive fazer parte da prestação de conta, é bem por aí, né? Para poder já reunir material, né, conteúdo aí, para poder fazer a questão de prestação de conta. Eu queria saber que em relação a alunos, isso não vou ter nessa prestação de conta inicial. A prestação de conta nossa inicial, que tem que até o dia 10 de abril, né? Até o dia 10 de abril, enviar os vídeos, fotos de apresentação, tudo, e mais a nota fiscal, para poder dar continuidade no projeto, né? Nesse incentivo que, de primeira mão aqui, agradeço de coração, veio de boa-vinda, já paguei parte do escritório, que já fez a atualização do nosso documentação da diretoria, de ata, já paguei o escritório, estamos arrecadando um pouco mais de dinheiro de uma rifa que nós fizemos aqui, para ver se arrecada o restante, para ver se paga, porque nosso edital ficou, edital não, a atualização da ata ficou de quase 5 mil reais no cartório, porque ficou muitos anos parado. Então, todo ano tem que fazer prestação da nova diretoria a cada 2 anos, e todo ano teria que fazer imposto de renda, que parece que ficou alguns anos sem, então teve multa, enfim, complicado. Mas eu só queria finalizar minha fala nesse sentido. A nossa prestação de conta vai ser, aí você me fala, por favor, depois, a prestação de conta vai ser uma prestação de conta bem nesse nível. Eu vou apresentar foto dos ensaios, foto da nossa simples apresentação, que vai ser simples. Eu não espero muita coisa amanhã, não sei como é. Tem músico que está uns tempos parado. Eu, como maestro, eu tenho um outro projeto na cidade paralela aqui, que é de Monte Santo. Tenho outras atividades musicais, então eu toco todo dia. Dou aula para os meninos todo dia, então eu estou fluente no meu instrumento. Eu não sei como é que vai estar os meus queridos integrantes da banda, que pé que vai estar. Né? Então esse projeto veio com essa possibilidade de levantar uma tradição de paraíso que tenha mais de 100 anos. Então é isso. A minha apresentação de conta vai ser simples. Aí eu queria ver como é que funcionam as normalidades técnicas aí, para poder me ajudar nesse sentido, tá bom? É isso aí. Vou desligar aqui. Maestro, o guia principal da sua prestação de contas é o seu plano de reativação. O documento que você apresentou, né? Aí você coloca, desse documento nós já conseguimos realizar tantos ensaios, nós já conseguimos resgatar tantos músicos, nós conversamos. Não há necessidade de haver uma apresentação maravilhosa. Não, nós queremos que a banda seja reativada. A gente entende perfeitamente que não dá para reativar uma banda com 1 mês de atividade. A gente sabe exatamente, não dá para formar aluno com 1 mês de atividade. A ideia é ações baseadas no seu plano de recuperação. No seu plano de recuperação, você colocou, vai fazer um ensaio por semana, 2 ensaios por semana, 3 ensaios por semana.
apresento que conseguiu realizar tantos ensaios com tantos músicos, fizemos a divulgação nas escolas, que agora a gente vai ter tantos alunos, tem tantas vagas e tal, ou isso, ou aquilo. O que o senhor realizou dentro do seu plano de ação, o senhor vai encaminhar para a gente. É importante a gente pensar, a isso agora no geral, os maestros que estão com as bandas paralisadas, eles têm um plano de recuperação da banda, esse planejamento que eles vão seguir e apresentar para a gente a prestação de contas desse planejamento que eles tiveram. Um planejamento, ele não é 100% executável. Ele pode não ser 100% executável. Ele pode ser para mais e para menos. A gente pode encontrar mais dificuldades, quanto pode também não encontrar dificuldades. E, às vezes, superar o que estava previsto. Então, quando a gente tem a banda paralisada, pensar nesse planejamento e fazer a prestação de contas do que foi capaz de realizar naquele mês dentro do planejamento. E aí registrar todas as atividades, reunião de diretoria, as divulgações, tudo. Registrar tudo com maior tranquilidade para fazer essa prestação de contas sem dificuldade. Agora, as bandas que já estão em atividade, essas têm que comprovar os ensaios, as aulas, as apresentações, uma apresentação por mês, né, Michel? Inclusive, eu tenho que falar para o maestro Luciano aí, que ele tem que estar feliz de vai começar uma banda paralisada com um ensaio. Com um ensaio, sim. Tem maestros aí que nem isso não vão conseguir, não. Tem maestro aí que está pegando dinheiro para poder pagar a faxineira para ir lá limpar, porque o lugar da banda tem tanta poeira que não dá nem para entrar, poder fazer ensaio de nada. Tem que limpar, tirou as coisas todas, tem que limpar para poder voltar com as coisas todas, para começar a organizar os instrumentos, ver qual instrumento que tem condição de tocar, para começar a tocar daqui a algum tempo. Entendeu? Então, assim, o senhor ainda está no lucro que vai começar já do ensaio, mas tem muitos aí que nem do ensaio não vão começar. Estão ainda num processo para trás. E é esse o objetivo mesmo. É esse o objetivo do edital, é fazer o dinheiro chegar no maestro, é justamente para isso. E por que a gente fez com o maestro e não fez com a banda? Isso é importante falar. Se a gente tivesse que fazer com a banda é o CNPJ. Toda a documentação da banda, ela tinha que estar ok, ela do CND, tudo tinha que estar certo. A gente fez com o CPF do maestro, foi para isso, porque ao fazer com o CPF do maestro, eu não preciso exigir todas essas documentações do maestro. Eu estou contratando, o movimento Salvem as Bandas, né? Entenda, é porque eu visto a camisa, eu falo mas não é eu não, é o movimento Salvem as Bandas, está contratando contratando o maestro, para que o maestro dê aulas, para que o maestro faça a regência dos ensaios e faça a regência das apresentações. Então, aquele termo de compromisso é uma contratação que está acontecendo com o maestro, né? Pelo movimento Salve as Bandas, para que ele desenvolva esse trabalho num projeto de 6 meses, entregando em contrapartida as prestações de contas, que são comprovando que essas ações estão acontecendo. Como é que ele comprova as ações? Através das listas de presença, através das fotos, através dos vídeos. Então, esse é o projeto. Esse é o projeto. Tá? Então, se qualquer ação que ele fizer com o dinheiro, além também das aulas, dos ensaios e das apresentações, ele pode registrar lá. Estou fazendo isso. Eu não consegui fazer 2 apresentações esse mês, mas em compensação fiz uma e outra eu fiz aqui, consegui arrumar os instrumentos que estavam parados. E assim a gente segue. Pode falar. Pode falar, Cássia. Quer falar? Alô, tá escutando aí, Michel? Sim. Aqui, eu queria tirar uma dúvida. Você tá falando aí que tem que ser uma... Estou escutando, mas eu não estou te vendo. Deixa eu te ver. Cadê você? É que tá uma bagunça, só. Nossa. Eu não vou abrir, não. Aqui tá uma loucura, só. Eu vim correndo da banda, cheguei atrasado. Aqui.
Eu não conheço você, não, mas vou brincar com você, cara. Você não penteou o cabelo? Não, eu não tô mudado que eu sou, não, mas aqui em casa tá uma bagunça. Eu tô com a cabeça em Semana Santa e banda. Eu tô vendo Graças a pra Deus. dormir. Deus abençoe. Pode falar, Cássio, então. Desculpa a brincadeira. Você tá falando aí de uma apresentação por mês, né? De contrapartida. E eu que vou ter 15 dias direto a partir de domingo, eu posso usar essas 15? Porque é 15 dias sem folga. Como é que eu fico? Cada banda com a sua realidade, cara. No final das contas, o que importa é a gente ver a banda funcionando, entendeu? É igual eu estava falando no início aqui. O objetivo dessa prestação de contas não é penalizar ninguém. A gente não quer penalizar ninguém. A gente quer ver a banda funcionar. A gente, que eu falo assim, o edital, quando ele foi pensado, ou o movimento Salve as Bandas, ele quer ver a banda funcionando. Então, se a banda está comprovando que ela está funcionando, as coisas estão acontecendo, ela está fazendo a diferença na comunidade a qual ela faz parte, que esse é o principal motivo de existência de banda, né? Pronto. É isso. Nós não vamos segurar repasse de ninguém que a banda está funcionando. Agora, a pessoa não presta contas, a pessoa, nós não estamos vendo vídeo de nada, ela não compartilha nada na rede social. Ué, aquele dinheiro que a gente está entregando, o dinheiro que nós estamos entregando não é para a banda. O dinheiro que nós estamos entregando é para o maestro. Quem está sendo contratado não é a banda. Quem está sendo contratado é o maestro. Mas o maestro, ele tem que entregar a contrapartida pelo dinheiro que ele está recebendo. Então, ele assumiu um compromisso, né, Michel? Ele assumiu um compromisso através do termo, inclusive o termo chama termo de adesão e compromisso. Então, ao assumir esse compromisso, ele está recebendo dinheiro e tem que entregar a prestação de serviço. E é isso que nós vamos cobrar. Mas se a banda está funcionando, se as coisas estão acontecendo, não tem por que a gente parar repasse de ninguém. Quer falar, Maestro Fernando? Pode falar. Só dar uma sugestão para a Cássia primeiro, Maestro, licença. Ô, Cássia, põe uma foto de cada dia, sabe? Aí você 15 fotos, olha que beleza. 15 Então, fotos, assim, uma atrás da outra. Assim, eu tenho muita coisa para fazer, igual o maio tem a festa da Ascensão, a banda sempre continua em atividade toda semana. O máximo que tem aqui é uma semana de descanso depois da Semana Santa, mas aí eu tenho a procissão, a preparação para o festival de inverno, entendeu? Não é aquela apresentação grandiosa, igual uma Semana Santa, um concerto de festival de inverno. Aí, então, é isso que eu vou conseguir apresentar. São os ensaios que eu tenho toda semana, as aulas que eu tenho toda semana. E em junho eu tenho, acho que só umas 2 apresentações de procissão mesmo, sabe? Mas não sei. Mas mostra que a banda está ativa. Aham. É isso. Maestro Fernando? Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Tô, Maestro Fernando, mas você está despenteado também? Mostra aí. Calma aí, que é tecnológico. Ah, não, Michel, é só colocar um plano de fundo aí, ó. Aí, ó, pronto. Um falso aqui, ó. O Michel também está despenteado. Então, novamente, boa noite, amigos, maestros e maestrinas. Aconteceu uma situação aqui comigo na banda, apesar que eu estou postando bastante coisa, porque a banda ela vai estar na nossa sede, ela vai ser reformada com pinturas e algumas melhorias na parte estrutural. E até hoje eu não consegui fazer aquela questão de ir nas escolas para fazer a aquisição de novos alunos. Então, você pode até reparar que a banda minha é uma banda com poucos integrantes, 12 a 13 integrantes. Eu acho que ainda vai demorar 1 mês a 2 meses para poder adquirir novos alunos. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu posso continuar fazendo essas mesmas ações, que é as aulas, que eu tenho alguns alunos que já estão no instrumento, que esses eu chamei ainda para participar da escola, porque é poucos, não é muito, então eu continuo dando aula para eles, só que eu vou ter uma quantidade bem razoável de 12 a 15 músicos em cada evento. Então eu poderia continuar fazendo com essas ações ainda, sendo responsável pelas ações, ou teria algum problema nessa questão da aquisição de novos alunos, né? Que, igual eu falei com você, eu vou ter esse período de 2 até 3 meses, eu acho, porque como eu sou uma banda que eu sou um patrimônio imaterial da minha cidade, ela é filiada à prefeitura. E como todo mundo sabe que tudo que mexe com prefeitura é tudo moroso, né? Então é um pouco complicado. Mas eu queria só uma questão de orientação mesmo sobre isso,
Eu até fiz uma pergunta aí, mas já responderam a questão da prestação de contas, né, que tem que fazer até 10 de março, né, no mês anterior. Então, para mim, está até tranquilo. 10 de abril. De abril, desculpa. E até está tranquilo que eu tento fazer todos aqueles checklists que vocês fizeram, eu estou fazendo corretamente. Só que agora estou falando, talvez vocês vão ver muita foto de mesmas pessoas com os mesmos instrumentos, mas sem aluno novo, entendeu? Esse é talvez o meu questionamento para este momento, que eu acho que eu não vou conseguir, nesse primeiro 2 meses, eu ter novos alunos por causa dessa parte estrutural da escola. Ô, maestro, o que acontece? Quando a gente fez o edital, quando o Movimento Salvem as Bandas fez o edital, ele fez pensando nas atividades, nas ações que comumente acontecem com as bandas. Todo mundo aqui é de banda. Então, o pessoal aqui da diretoria, todo mundo é das bandas. Então, a gente sabe como é que funciona uma banda, sabe como é que acontece o movimento de uma banda. Então, quando a gente pensou em edital, a gente pensou nas atividades que uma banda está acostumada a fazer, que o maestro está acostumado a fazer, que é o quê? Aula, ensaio e apresentação. Né? É o que o maestro faz. Basicamente, é o que o maestro... Além de trocar a lâmpada, né, limpar a sede, etc. Buscar o aluno em casa, etc. Mas isso vamos deixar para lá. Mas, basicamente, o resultado do trabalho dele é que é basicamente aquilo. Aula, ensaio e apresentação. Então, foi isso que a gente pensou. Não vamos complicar, vamos pedir para os maestros e maestrinas o que eles já estão acostumados a fazer. A partir do momento que você está contratado pelo Movimento Salvem as Bandas, você está sujeito à avaliação de uma comissão de avaliação que foi constituída pelo edital. Então, a sua prestação de contas, ela vai ser submetida a essa comissão de avaliação. E se a comissão achar que o maestro Fernando está muito devagar, a comissão vai apertar a orelha do maestro Fernando. Maestro Fernando, bora, tá devagar, bora fazer isso funcionar. Tá todo mundo aqui de banda, sabe como é que funciona, sabe quando a pessoa está indo, sabe quando não quer ir. Então, fique tranquilo, porque, como eu disse já no início, vou continuar repetindo, não tem ninguém aqui querendo punir ninguém. Esse processo não vai existir aqui. A gente não quer punir ninguém. A gente quer ver a banda funcionando, acontecendo, a banda funcionando, indo para frente. Se a banda está indo para frente, se o maestro está fazendo as coisas, apesar do que o maestro está fazendo e as coisas não estão acontecendo, a gente que é de banda, a hora que a gente conversar, o senhor vai ter os seus argumentos, a gente vai entender. Né? Agora, se você está dando migué, não sei o quê, lero, aí a gente vai saber também, porque é todo mundo de banda aqui. Então, e na prestação de contas, Maes, na prestação de contas é o momento de o senhor explicar isso também. Apareceu uma dificuldade que você não estava esperando, apareceu um problema, teve algum incidente, ou foi melhor do que estava esperando, surgiram alunos novos já antes da procura, antes do contato, tudo isso vai para a prestação de contas. Detalha lá que a gente vai avaliar, a comissão vai avaliar, né, a comissão vai avaliar e vai estar tudo tranquilo, assim. Não, entendi, Tânia. Obrigado, e também só queria agradecer pela oportunidade de estar participando também com você deste movimento, que maestro mais novo, eu só tenho... Entrei em 2021 para ser maestro da minha banda, eu era músico desde 97, então eu tive essa oportunidade. Eu tenho muita coisa para aprender ainda, e foi uma grande alegria eu estar nesse grupo. Então, que Deus abençoe e que vai dar tudo certo para todo mundo. Ótimo, então convida mais, viu? E um maestro que não está no grupo aí, convida, chama, porque juntos nós somos, ó. Né? Vamos lá. Então é o seguinte, o que eu tinha preparado aqui para a gente poder falar? Então, pode falar, maestro Carlos. Quer falar? Pode falar. Eu acho que eu vou deixar os maestros falar, porque eu acho que é importante a gente ter essa conversa, cada um tirar sua dúvida, afinal de contas, o objetivo dessa reunião é esse. Então, pode falar aí, quem quiser falar, depois a gente segue, ou se precisar parar, a gente para. O que eu tinha preparado aqui, antes do maestro Carlos falar, o que eu tinha preparado aqui é para mostrar o formulário, como é que a gente vai preencher esse formulário, tá certo? Contudo, o formulário ele é bem
bem autoexplicativo, é importante cada um ler o formulário, mas se não der tempo da gente fazer essa apresentação do formulário, não tem problema. Eu gravo um vídeo aqui de como preencher o formulário, posto nas nossas redes lá, e quem tiver dúvida depois entra, acessa e verifica. Pode falar, maestro. Michel, na verdade eu não sou maestro, né? Eu sou presidente da banda. É o seguinte, uma dúvida minha aqui, estou ouvindo a reunião aqui, eu tenho um maestro que é professor na banda e tenho outros professores. Na prestação de contas, eu vou colocar todos os alunos ou só os alunos dele? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tem um maestro, tem um professor. Sim. Na banda, é isso? Isso. Aí você está aqui perguntando se você... Bem, o recurso, ele vai para o maestro. A cobrança que se faz é em cima do maestro, que está recebendo o recurso. Uhum. O movimento Salve as Bandas, ele não vai fazer, não vai solicitar do maestro prestação de contas financeira. Ou seja, o maestro ele pode fazer com o recurso o que ele bem entender. Nós não vamos pedir para ele se ele tem que gastar dinheiro com X, com Y, com Z, né? Ele vai ter que entregar para a gente a contrapartida. Quem está sendo contratado para a gente é o maestro. Pensando numa banda, no mundo ideal, seria você apresentar todos, porque aquele recurso, apesar dele estar, de repente, só indo para o maestro, ele está servindo para todos, porque o maestro está lá recebendo, está feliz, está bem, e está fazendo a banda acontecer com aquilo. Então, todas as ações da banda, o maestro está envolvido, né? Apesar dele não ser o professor diretamente daqueles alunos. Só que a gente sabe que cada caso é um caso. Então, você vai avaliar aí no seu caso. A gente vai cobrar do maestro, que é isso que está escrito. Uhum. O que está escrito é o que a gente pode cobrar e deve cobrar. A gente vai cobrar as ações do maestro. Mas a gente espera, ou esperava, continuamos esperando, que esse dinheiro que está indo para o maestro, ele sirva para a banda como um todo. Né? Não sirva só para o maestro, mas como está escrito, foi a forma como a gente achou de fazer, sem ter muita complicação para poder fazer o dinheiro chegar aonde precisava chegar. Pelo que você... Respondi ou compliquei? Não, respondeu. Pelo que você estava falando, porque a princípio eu estava entendendo que era só as ações do maestro. Mas pelo que vocês estão falando aí durante a reunião, quer dizer, quanto mais números a gente apresentar para a secretaria, melhor, né, para o movimento. Então, eu entendi sim, está perfeito. Eu vou colocar todos os alunos, então, na prestação de conta. Bacana. Ô, Michel, eu vou ter que sair, então eu vou só dar uma dica rapidinho para o pessoal a respeito da publicação das imagens com as logos do Salve as Bandas e a logo da Secult. A logo da Secretaria de Estado de Cultura, ela tem um manual de utilização, ele é bem tranquilo, e eu vi alguns maestros postando e tudo, então uma dica só, você colocar sempre na parte de baixo da imagem, as logomarcas, e terminar com a logo da Secretaria de Estado de Cultura. A última logo da imagem ser a logo da Secretaria de Estado de Cultura. E ela tem que aparecer um pouco maior do que a logo do movimento, e a logo da banda, da prefeitura, qualquer outra logo que você for colocar, com a chancela de realização. Isso é uma norma da Secult para publicidade. Então, a gente precisa seguir essa norma, mas é bem tranquilo. A logo tá lá, tá, assim, é bem tranquilo de achar. O Michel compartilhou, né, Michel, a logo da Secult também. É só ficar atento no posicionamento, o tamanho dela lá, e na ordem que ela vai aparecer, e a chancela de realização. Em cima da logo tem escrito assim, realização, a logo do movimento e a logo da Secult. Outra coisa, e aí fica a critério do maestro, o maestro que quiser mostrar que esse recurso, ele veio da emenda, ele veio de um apoio de deputado, da
deputada Lohana, é muito importante mostrar, não no sentido político, mas no sentido de convencer outros parlamentares a fazer ações parecidas assim, no futuro. Porque se o parlamentar ele vê que a ação está dando resultado, ele tem uma chance de realizar uma ação parecida. Infelizmente, eu tenho que sair, eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu vou agradecer a todo mundo que fez parte da live com a gente, o Michel, a equipe da diretoria, o Claudemir, que chegou depois, caladinho. Claudemir tá aí, né, Claudemir? Chegou depois, caladinho. E Joani, Zé Paulo, Gomes, toda a diretoria. E me coloco à disposição para auxiliar, para ajudar. Quem tiver dúvida, precisar de ajuda, é só me chamar lá no meu WhatsApp, que eu ajudo, estou à disposição. E tomara que esse recurso consiga bastante resultado para as bandas e que seja o primeiro de muitos editais do nosso movimento, muitos editais da Secult, muita coisa voltada para a banda, para que a gente tenha um estado forte, como é o estado de Minas Gerais, com as bandas fortes. E é isso, muito obrigado e licença para vocês, boa noite para todo mundo. Beleza, pessoal. A situação é a seguinte, eu tinha planejado a gente fazer a apresentação do formulário agora, mas eu não vou fazer isso não, até porque nós já estamos aqui passando de 1 hora de reunião e acho que todo mundo já deve ter liberado aí a sua pauta para poder participar hoje, né? Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou gravar um vídeo, né? Vou gravar uma aula aí de como usar o formulário, apesar dele ser autoexplicativo, mas vou gravar lá um vídeo, vou usar o formulário, se alguém... que aí todo mundo pode acessar, pode verificar, e isso fica à parte da reunião, para a gente também não estender demais. Eu queria mais agora abrir para poder saber se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro a intenção, a situação, até onde nós chegamos, né? Porque outras dúvidas devem começar a surgir a partir do processo que a gente vai preenchendo. Importante dizer que não é só a publicação, tá? Não é só a publicação que é obrigatório do edital, é também o preenchimento do formulário com as informações das ações que estão acontecendo, certo? João Santos, quer falar, João? Pode falar, mas está à vontade. Abre seu microfone, por gentileza, está fechado. João Santos, da São Maestro da Filarmônica Francisco de Paula, da cidade de Teófilo Otoni. A nossa banda está numa caminhada aí há bastante tempo, nós temos mais de 55 anos de existência, mas nós estamos numa situação atual que nós estamos com poucos músicos. Nós estamos, assim, na faixa de 12 músicos presentes e a escolinha de formação. Acredito que para daqui a uns 10 meses, mais ou menos, essa turma já está tocando. A gente não tem muita apresentação aqui na cidade. Tem meses que a gente tem uma, tem meses que a gente não tem. O mês que não tiver, a gente pode abastecer aí a prestação de conta só com aulas, ensaios, porque vai chegar um mês que a gente não vai ter apresentação. Lá vou eu te provocar, então. Por que você não faz um ensaio na rua, na praça? Bora fazer, já é uma apresentação. Ah, tá. Aí a gente já faz isso, a gente já faz ensaio. Mas aí não é uma apresentação, é um ensaio. Passa um ensaio na praça. Ótimo, deixa o povo escutar a banda suando na praça. É uma apresentação. A gente faz sim, a gente ensaia nas ruas, faz uma volta no quarteirão, ensaiando, e apresentações mesmo, tem meses que não tem. Aí a gente ia abastecer com essas informações praticamente de dentro da banda. Então, pronto, Maestro João. O mês que não tiver apresentação, você vai para a praça com essa banda, para o povo escutar a banda. A gente já faz. Muito obrigado. Aí. Beleza. Alguém mais?
Michel. Pode falar, Maestro Leonardo. Acho que tem um maestro aqui. Levantar a mão primeiro aí, Michel. Maestro Carlos? Isso. Beleza. Michel, vamos lá. As publicações têm que ser no Instagram do maestro ou pode ser no Instagram, nas redes sociais da banda ou nas redes sociais do maestro? Elas podem ser na rede social do maestro. Nada no edital impede que isso aconteça. Eu vou pedir sempre para que vocês marquem o Movimento Salve as Bandas, o Instagram do Movimento Salve as Bandas. Uma coisa importante aí é o seguinte, Store, faz Store, pode marcar, deve marcar o Movimento Salve as Bandas, mas faz o feed do Instagram. Qual que é a diferença do Store e do feed? O Store, ele some depois de 24 horas. O feed, ele fica lá. Registro que vai ficar lá, e aí você marca o movimento como colaborador, porque isso aí fica nas publicações também do movimento. Aí a gente tem como usar aquela imagem, aquela publicação que a banda fez, para poder justificar, né, o recurso que a gente recebeu e as ações que a banda está acontecendo. Se daqui 24 horas sumir, como é que a gente vai achar aquilo? Não vai, né? Então, você quer marcar um story da banda lá, story marca, mas só se for uma coisa bem casual. Se for uma coisa importante, né, que está dentro das ações, ensaio, aula e apresentação, marca, faz um feed, põe o movimento Salvem as Bandas lá no Instagram como colaborador. Outra coisa importante falar para vocês, hoje, tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o WhatsApp, eles são da mesma empresa, eles são da Meta, né? Então, dá para você usar um procedimento lá, que é a central de contas, para poder integrar esses três. Então, na hora que você publica uma coisa no Instagram, ele já publica no WhatsApp e publica no Facebook. Lá no status do WhatsApp, publica no Facebook também, né? Só pedir um menino desses que você tem aí, descolado, que gosta de tecnologia, rapidinho ajuda vocês aí, quem tem mais dificuldade, para poder fazer isso. Já põe isso tudo conectado. Que hoje é isso. Hoje é imagem, né? A banda tem que aparecer. E outra coisa, importante dizer sobre a prestação de contas também. A banda, a qualquer momento, depois que a gente passar esse processo, ela pode solicitar para o Movimento Salve as Bandas a prestação de contas que ela fez. Por quê? Porque isso, além de servir para o Movimento Salve as Bandas, vai servir para a banda também. A banda, quando ela quiser fazer a prestação de contas dela para a Câmara dos Vereadores ano que vem, que eu não preciso esperar a vereador chamar para poder a banda ir lá prestar contas, não. A banda pode provocar, vem cá, vereador, vem cá, presidente da Câmara. Eu quero fazer uma prestação de contas aqui das ações que a minha banda fez ano passado. Porque aí eu posso pleitear do vereador aquela emenda parlamentar, porque vereador também tem emenda parlamentar. Né? Não é só deputado estadual, nem deputado federal, não. Vereador também tem emenda parlamentar. Que em uma cidade pequena, aqui em Boa Esperança, tem uma cidade de 45 mil habitantes, chega a uma emenda de 15 mil, 20 mil, já ajuda a banda. Maior do que esse dinheiro que está chegando agora do Salve as Bandas. Então, você pode fazer isso na sua cidade. Ou fazer uma prestação de contas para poder deixar os vereadores com vergonha e perguntar aqui, ó, quem é que vai agora direcionar uma emenda parlamentar para a banda? São números que vão ser importantes para a banda também. Seguir a ordem aqui, Maestro Lucas Martins, quer falar, Maestro? Ô, Maestro, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Deixa eu abrir aqui, que a câmera não está funcionando. Mas eu ia perguntar sobre a prestação de contas de quem vai receber os kits, mas parece que o senhor já falou, já. Vai seguir o mesmo processo, né? Das fotos e dos vídeos, mas aí ressaltando os instrumentos, que vai ser um pouco diferente de quem recebe o recurso, né? Não. A prestação de contas, tanto de quem recebe o recurso quanto quem recebe o kit de instrumentos, é idêntica. É a mesma coisa. Aula, ensaio, apresentação.
porque no fundo, os instrumentos que a banda, o maestro está recebendo, vai ficar sob a salvaguarda do maestro, né? Mas vai ser usado na banda, ele vai servir para quê? Aula, ensaio e apresentação. Então, a prestação de contas de quem recebe kit de instrumento é exatamente igual à prestação de contas de quem recebe repasse mensal. Muda para a banda que está paralisada, porque a banda que está paralisada, às vezes, ela não vai conseguir fazer aula, né, ensaio, nem apresentação igual a banda que está nativa, por conta de motivos óbvios. Mas as outras bandas que recebem repasse mensal e kit de instrumentos, a prestação de contas é igual. Ok? Não, ótimo. Ótimo. Próximo Muito maestro, obrigado. Leonardo Bari, à vontade. Quem quiser perguntar, ele usa a função de levantar a mão aqui, que é legal, que a gente vai seguindo uma fila, né? Mestre Leonardo Neres Basílio. Fala, Michel, beleza, pessoal? Aqui, eu queria, se não for pedir demais, se caso você for fazer um vídeo da... Mostra a câmera aí, maestro. Deixa eu ver se você pintou o cabelo. Deixa eu ver se você pintou o cabelo hoje. Cabelo é grande demais, por isso que eu costumo... Pintou. O que eu queria pedir, se não for pedir demais, se você for fazer realmente um vídeo a respeito do preenchimento da prestação de contas, talvez também dessa última parte que o Fred falou, eu vi que ele estava meio apressado e tinha que sair da reunião, mas por quê? Porque, igual você acabou de falar com outro maestro aí, eu também não sou o cara que mexe com as redes sociais da banda, eu sou o analfabeto digital desse negócio aí. Então, eu estou pegando aquelas informações para repassar para o pessoal que me ajuda com isso lá. Então, talvez se você pudesse, depois, nesse vídeo que você for gravar, também mostrar esse negócio da logomarca, por exemplo, que eu lembro, eu vi que a gente já fez uma postagem, as meninas já fizeram uma postagem e colocaram o movimento como colaborador, né, pediram colaboração do Movimento Salva as Bandas, aí nessa fala do Fred, eu já vi que no que a gente fez já está invertido, a gente colocou primeiro a logomarca da secretaria e depois da Salve as Bandas. Então, seria, se puder fazer isso também, para a gente ter uma ideia melhor, para ficar um negócio bem padronizado, eu acho que seria legal. Beleza, maestro, tranquilo. Hoje, infelizmente, a gente ainda não tem a condição de ter na estrutura uma assessoria ou consultoria ou até prestação de serviço de marketing, que eu acho que é importante para o movimento. Mas daqui a pouco a gente vai ter, nós estamos caminhando para isso, pode deixar. Mas nós vamos fazer aqui com os recursos que a gente tem, certo? E vamos mandar aí para vocês, para todo mundo ficar atento. Vocês vão observar que nesse processo que a gente está fazendo de prestação de contas, nesse dinheiro que está chegando, edital que está chegando, nós vamos cutucar o maestro para que ele seja a liderança que ele precisa ser. É verdade que nós não precisamos cutucar nada para o maestro ser nada. O maestro já é sozinho, porque as dificuldades do dia a dia já colocam ele para ser. Mas nós vamos cutucar, porque aí nós vamos precisar que ele converse com aquela moçada lá e ponha eles para ajudar o maestro a publicar as coisas, a mexer. Vamos precisar deles também, tá bom? O próximo aí. Maestra Cássia, maestrina Cássia. Michel, só para dar um apoio aí, eu vi que teve um maestro que falou que estava com situação de apresentação, né? É porque eu também trabalho na área da educação. Eu sou igual o Batman, de dia eu sou Bruce Wayne, de noite eu sou o Batman na banda, faz tudo. Esse ano vão acontecer alguns sábados letivos na escola e vão todos ser em função de atrair a comunidade para dentro da escola. Então, as bandas podem aproveitar dessa situação, desse evento, para fazer apresentação. Quem não tem... até eu mesmo reclamei que alguns meses é mais parado a apresentação, mas tem muito ensaio, podem ser usados para isso. Levam um quinteto, quem está com a banda começando, leva um quinteto para a comunidade conhecer, até para atrair mais músicos, sabe? Não precisa ser uma banda completa, vai estar mostrando o trabalho do mesmo jeito. Quem tem uma banda completa, faz uma atividade na escola, um café com a banda, faz uma apresentação para a família ali. Eu estou falando isso porque eu sei que todos os sábados do ano letivo de 2026 vão ser trabalhados com a família na escola. Então, só uma dica, só para quem precisa justificar,
E assim, dá para você fazer, apresentar um conjunto de flauta de iniciante, dá para você apresentar um quinteto, um trio, um dueto, e serve para valorizar o trabalho e chamar mais gente. Era só isso mesmo. Beleza. Antes de passar para o próximo maestro, é assim que a gente é uma rede, né? Eu acho que a gente pode, inclusive, ter a oportunidade de a gente ter mais reuniões, para a gente trocar essas ideias aqui, que eu acho que a gente faz pouco, né? Conversar o que um maestro tem de bom, levar para o outro, e a gente trocar mais ideias aqui entre nós, gente. Eu vou conversar com a diretoria para ver se a gente faz pelo menos uma reunião por mês, para a gente poder ter essa troca de ideia, e se a coisa for fluindo, a gente vai aumentando aí a frequência, né? Mas eu acho que é uma ideia bacana para a gente trocar. Mestre Gustavo? Mestre Gustavo? Boa noite. Eu só comentei aqui no chat que é uma ótima ideia a gente fazer mais reuniões, porque deixa eu aparecer também, né? Eu tô aparecendo já, né? Tá aparecendo. Achei maravilhosa a ideia da maestrina Cássia de levar na escola, né? Às vezes um quinteto, às vezes um naipe, né? E ali você já mostra o seu trabalho e já aproveita e recada alguns alunos, né? Bacana demais. Acho que foi o outro maestro, Gustavo, que levantou a mão, né? Porque eu tinha comentado aqui no chat também. Desculpa. Tem problema não, acrescentou. Vai, maestro Gustavo Couto, agora tem que falar, né? Gustavo. Tá fechado o microfone. Não estamos te ouvindo, maestro. Continuamos não te ouvindo. Algum BO aí. Bem, enquanto o maestro Gustavo, a hora que você vai tentando aí, a hora que você resolver, você avisa a gente. Bem, enquanto o maestro vai tentando resolver ali, pessoal, então é isso sobre a questão da prestação de contas. Para falar de novo aí, ponto de cultura, importante, se atentem para isso aí, peçam ajuda aí para a diretoria, para quem vocês puderem, para o seu contador, para o seu administrativo, irmão, prima, esposa, marido, que às vezes tem mais facilidade de mexer com essas estruturas, essas plataformas tecnológicas. É bem simples de usar lá. Hoje eu fiz o cadastro da banda aqui de Boa Esperança lá. Ontem eu fiz o cadastro da banda de Boa Esperança e hoje eu fiz o cadastro do movimento Salve as Bandas como pontão de cultura, que aí depois a gente vai conectar as bandas todas no movimento Salve as Bandas, tá? Porque aí isso vai permitir que a gente faça pleito de dinheiro para a gente fazer ação de encontro de bandas com workshop, levar para cidades polos. A gente já está pensando em coisas melhores, maiores para a gente fazer para os próximos anos. Mas, Gustavo, voltou aí, não? Conseguiu falar? Tá mudo ainda. Gustavo Couto, eu acho que tá mudo ainda. Ferreira, Gustavo Ferreira? Michel, deixa eu te perguntar. Eu sou presidente também de uma outra banda aqui da região, da Lira Santa Cecília de Pará de Minas, e sou maestro lá da banda de Igaratinga. Tem problema, acaba que o meu cadastro, ele está vinculado à banda Lira de Pará de Minas, que já é um ponto de cultura, mas eu fiquei interessado em também cadastrar a Lira de Igaratinga como ponto de cultura. Eu poderia vincular o meu cadastro também, né, porque eu tenho lá o cadastro de agente cultural, ou eu preciso pedir o presidente, que é quem é o responsável pela banda Lira de Igaratinga, para fazer esse cadastro? Então, eu consegui criar um usuário lá na plataforma do movimento, da Cultura Viva, e através do usuário que eu criei, eu consegui cadastrar tanto a banda de Boa Esperança,
quanto o movimento Salvem as Bandas. Contudo, tanto a banda de Boa Esperança quanto o movimento Salvem as Bandas têm CNPJs próprios, né? Se a banda de Garatinga ou a outra banda aí, de onde que você falou? De Pará de Minas. A banda de Garatinga ou de Pará de Minas não tiver CNPJ próprio, tiver vinculada à prefeitura, aí não vai ter jeito, porque uma delas vai ter que estar vinculada a você, as duas não tem jeito de estar vinculada a você, como ponto de cultura, né? Você vai ser o ponto de cultura para a banda, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, se elas tiverem CNPJs próprios, sem problema nenhum, você vai ter usuário seu com CNPJs próprios, sendo os pontos de culturas próprios. Isso, mas é exatamente isso. Em Pará de Minas e Garatinga tem, Pará de Minas já é ponto de cultura com o CNPJ da banda mesmo, então vai dar certinho. Vai dar certo. Maravilha, obrigado. Por nada. Tchau, obrigado. Tá bom, né? O mestre Gustavo Couto não conseguiu. Vai deixar sua pergunta aí para nós, para depois a gente responder. Dá para a gente abrir a câmera aí, todo mundo? Ver se eu faço uma foto aqui. Quem aí tá com a câmera fechada, não penteou o cabelo? Não problema não. Para ver se eu faço uma foto aqui, ó. Bacana. Vamos lá. Isso aí. Obrigado. Boa noite, tamo junto. Qualquer dúvida, chama lá. Eu vou gravar um vídeo do formulário, depois eu posto nas redes sociais, mando o link lá no grupo. Todos atentos. Chame os novos, chama mais maestro aí para o nosso grupo, que juntos somos, ó. Abraço. Outra coisa, só para não esquecer. Aproveitar esse momento de Semana Santa para a gente fazer as prestações de contas, gravar os vídeos, gravar as fotos bem bacanas, né? Para a gente poder lotar a rede social desses gestores públicos do nosso estado, falar para eles o quanto que uma banda é importante, mostrar, né? Tá bom? Abraço para vocês, boa noite, até.